Fala, moçada, tranquilo? Vamos resolver aqui alguns exercícios. Ó, uma das principais contribuições para os estudos sobre eletricidade foi da definição precisa da natureza da força elétrica realizada, principalmente pelos trabalhos de Charles Augustin de Coulomb. Coulomb realizou diversos experimentos para determinar a força elétrica existente entre objetos carregados, resumindo suas conclusões em uma relação que conhecemos atualmente como Lei de Coulomb. Considerando a Lei de Coulomb, assinale a alternativa correta. Então nós temos aqui vários itens que determinam a relação da força elétrica entre dois corpos, tá? Vamos relembrar, primeiramente, que quando a gente tem corpos eletrizados próximos, eles interagem entre si, aparecendo uma força, que pode ser uma força de atração, como pode ser uma força de repulsão. Tá? Então nós temos aqui três situações. Na primeira situação, temos aqui uma carga positiva e uma carga negativa, e elas estão a uma distância d. Quando eu tenho cargas de sinais diferentes, aparece a força de atração, tá? Cargas e sinais diferentes, força de atração. E quando eu tenho cargas e sinais iguais, aqui mais e mais, ou menos e menos, há uma força de repulsão, correto? E aí nós temos a fórmula que resume a lei de Coulomb, que é essa aqui, A força elétrica é igual a uma constante eletrostática, que depende do meio, do dielétrico, né? Multiplicado pelo produto das cargas, dividido pelo inverso do quadrado da distância entre elas. Então, veja bem, a força elétrica é igual, né? Ou a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Isso nós vamos achar aqui na alternativa C. Olha aqui, A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é diretamente proporcional ao produto das cargas. Isso está aqui no numerador, aqui, produto das cargas. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Olha aqui, quadrado da distância entre os corpos. Alternativa C. Tranquilo? Questão 2 aqui. Questão 2. Duas partículas de cargas elétricas. Q1. Então eu tenho aqui, Q1, que é 4 vezes 10 a menos 16 Coulomb. E Q2, que é 6 vezes 10 a menos 16 Coulomb, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Sendo a constante eletrostática, K, 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, a intensidade da força de interação entre elas em Newton é. Então aqui uma aplicação direta, pela equação, pela fórmula da lei de Coulomb, onde a força F, força elétrica, é igual a constante K, que multiplica o módulo das cargas, Q1, que multiplica o módulo de Q2. Tudo isso dividido pelo quadrado da distância. Então a força F vai ser igual. Constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, que multiplica o módulo de Q1, 4 vezes 10 a menos 16.
Ele coloca aqui 4,0, não precisa colocar 4,0, tá? Multiplica o módulo Q2. Da mesma forma, 6 vezes 10 a menos 16. Dividido pelo quadrado da distância, 3 vezes 10 a menos 9. Tudo isso elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, F vai ser igual. Então, ó, eu vou multiplicar aqui 9, vou multiplicar por 4 e vou multiplicar por 6, tá? 9 vezes 4, 36. 36 vezes 6 dá 216. Então, 216 vezes. Por multiplicação de potência de 10. Mantém a base e soma os expoentes, tá? 10 a nona vezes 10 a menos 16 vai dar 10 a menos 7. Correto? 9 mais menos 16 dá 7 negativo. Menos 16 menos 7 vai dar menos 23, correto? Dividido por 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 9 ao quadrado dá 10 a menos 18. Então, a minha força vai ser igual. Então, agora eu vou fazer 216 dividido por 9. Isso vai dar 24. Que multiplica. Divisão de potência de 10, né? Você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 23 menos 18. Vamos colocar aqui, ó. Menos 23 menos 18. Então, a força F vai ser igual a 24, que multiplica. Então, vai ficar 10 a menos 23 mais 18. Então, F é igual a 24 vezes menos 23 mais 18. Isso vai dar menos 5. Tá? Então, dando uma ajustada nisso aqui, 24, vou passar a vírgula na casa para a esquerda, vai ficar 2,4, que multiplica. Quando eu ando a vírgula uma casa para a esquerda, né, o que acontece com o expoente? Eu somo 1. Né? Ando para a esquerda, somo 1. Menos 5 mais 1 dá menos 4 newton. Então, 2,4 vezes 10 a menos 4 newton. Isso vai nos dar a alternativa 2,4 vezes 10 a menos 4, alternativa D de dado. Questão 3. Duas partículas com cargas Q1 e Q2, separadas a uma distância D, se atraem com força de intensidade 0,18 newton. Qual será a intensidade da força de atração entre as partículas C? Então vamos lá. Item A. No item A ele está dizendo que a distância entre elas vai ser triplicada. Olha, eu tenho aqui, pela lei de Coulomb, que a força é igual a constante eletrostática multiplicado pelo módulo das cargas, né? Eu tenho aqui Q1 e tenho aqui Q2. Dividido pelo quadrado da distância. Tranquilo? Bom, numa situação normal, né? Numa situação normal, a força é de 18 newton. Então vamos lá, a gente vai pegar agora, vamos trabalhar com a letra A aqui, né? A minha força
vou chamar agora de F2, tá? É igual a constante, não muda, certo? Constante não muda. As cargas também não mudam, então é Q1 vezes Q2, sempre em módulo, né? O que vai acontecer com a distância, que antes era uma distância D, é que vai ser triplicada a distância, ó. Então é 3D ao quadrado. Então a força 2 vai ser igual a K, que multiplica Q1 vezes Q2, tudo isso dividido por 9 vezes D ao quadrado. Tranquilo? Quem é K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado? Quem que é isso aí? Né? Isso aqui nada mais é do que F. E quanto vale o F? 0,18. Então vai ficar 0,18 dividido por 9. Então, F2 vai ser... Quanto é 0,18 dividido por 9? 0,18 por 9 vai dar 0,02, né? 0,02 Newton. Então, essa aqui é a nova força. Tranquilo, gente? É só lembrar que como a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se você triplicou a distância, né? 3 ao quadrado, 9. Então, ó, 0,18 dividido por 9. Só lembrar disso, tá? Letra B. O que vai acontecer na letra B, hein? Na letra B, o valor da carga de cada partícula, bem como a distância inicial entre elas, vai ser reduzido pela metade. Olha lá, hein? O nosso F3 vai ser igual a constante eletrostática que multiplica. Então não é mais Q1, é Q1 dividido por 2, tá? Não é mais Q2, é Q2 dividido por 2. Não é mais D, é D dividido por 2. Tá vendo? Tudo foi reduzido à metade, certo? Tudo reduzido à metade. Então, meu F3 vai ser igual a constante K, Q1 vezes Q2, meio Q1 vezes meio Q2, né? Então, vai dar Q1 vezes Q2 dividido por 4, né? Multiplicação de fração, multiplica numerador, multiplica denominador, tá? E embaixo vai ficar o quê? Vai ficar D ao quadrado sobre 4. Então, F3 vai ser igual. Então, agora nós vamos trabalhar em cima primeiro. Então, vai ficar Q, que multiplica Q1, que multiplica Q2, dividido por 4. E embaixo fica D ao quadrado sobre 4. Aí nós temos aqui uma divisão de fração. Divisão de fração, a gente mantém o numerador. O numerador é K, que multiplica Q1, que multiplica Q2, dividido por 4, que multiplica o inverso do denominador. O inverso do denominador é 4, certo? Sobre D ao quadrado. Então vai ficar F3 igual. Então aqui eu posso simplificar esse 4 com esse 4, né?
F3 vai ficar igual a K, que multiplica Q1, que multiplica Q2 sobre D ao quadrado, né? E quem é K que multiplica Q1, que multiplica Q2, dividido por D ao quadrado? Essa é a nossa própria força, né? F, que é igual a 0,18 Newton. 0,18 Newton. Tranquilo, gente? Fácil? Precisa refazer para ficar cada vez mais fácil, tá?